Iniciamos com Amélia e sua irmã, Antônia, que estão em uma carruagem quando Amélia sofre um ataque de pânico e sai da carruagem. Antônia tenta convencê-la a desistir do iminente lançamento do balão, mas Amélia se recusa. Ao se sentar no chão, de repente passa um menino correndo e a assusta. Ele corre até o evento que está acontecendo na cidade. Enquanto isso, o aspirante a meteorologista James Glacier aguarda impacientemente com seu amigo John por Amélia, quando aparece um homem dizendo a James que pagou muito dinheiro para que eles subissem no balão e que o tempo está mudando. James diz que vai subir e que, quando estiverem acima das nuvens, tudo ficará bem e o homem vai embora. Amélia, que é a piloto do balão, chega em grande estilo fazendo um espetáculo para a multidão em cima de uma carruagem. Logo após descer da carruagem, ela chama um cachorrinho e James não quer que ela o leve com eles no balão, mas mesmo assim ela o coloca dentro do cesto. Depois disso, ela faz um discurso e a multidão aplaude. James e Amélia mantêm uma postura corajosa e o balão decola. Quando o balão está subindo a uma altitude ainda não muito alta, Amélia pede o cão a James. Ele o pega e entrega a ela. Então, ela solta o cachorro para fora do balão e ele cai, até que um paraquedas preso ao cão se abre. Após o show de Amélia, eles admiram a vista. No balão, James discute com Amélia sobre suas apresentações. Amélia pergunta a James qual é a reputação dele. Ele responde que é pelas descobertas que faz. Amélia diz que a reputação dela é entreter as pessoas, pois elas pagaram para isso. James pega um binóculo, observa algumas nuvens e Amélia pergunta se aquela nuvem o preocupa. James diz para ela cuidar do balão, pois ele, como cientista, cuida do clima. James olha para baixo e tem uma lembrança. Ele e John subindo no topo de uma casa e usando um binóculo para observar um balão à distância. Depois, James explica sua teoria de que o clima pode ser previsto. Ele é ridicularizado e expulso do local, lideradas por Charles Green. Ao retornar para casa, ele conversa com seus pais, que tentam persuadi-lo a seguir outro ramo da ciência. De volta ao balão, James pega um pombo, coloca uma mensagem com seus estudos e o solta. Após isso, o balão começa a subir e entra em uma nuvem. Amélia tem uma visão de seu marido falecido recitando um poema, mas de repente percebe que era James dizendo o mesmo poema. Em seguida, eles ouvem o som de trovões vindos da nuvem e ficam apavorados ao perceber que estão entrando em uma tempestade. James diz a Amélia para não se preocupar, pois o balão não é um material condutor e não atrairá raios. Porém, Amélia diz que se forem atingidos por um raio, o gás do balão explodirá e eles não sobreviverão. O balão começa a balançar violentamente, jogando-os de um lado para o outro. James cai e bate a cabeça. Ao ver Amélia tentando fazê-los descer, ele a impede. Ela diz que só há duas maneiras de atravessar uma tempestade: passar por baixo ou por cima dela. James a solta e Amélia tenta tirar o balão da tempestade. Mas o balão cai e ambos ficam pendurados, segurando-se nas cordas. Em determinado momento, o balão para de cair e volta a flutuar. James cai dentro do cesto, enquanto Amélia fica do lado de fora, segurando-se. James tenta ajudá-la, mas ela se solta e fica presa em outra corda. James amarra uma corda em volta da cintura e tenta alcançá-la novamente, conseguindo puxá-la para dentro do cesto. Em seguida, Amélia joga os sacos de areia para fora, fazendo o balão subir mais alto e mais rápido até ultrapassar a tempestade. De volta ao balão, James e Amélia veem um arco-íris ao redor do balão e de repente começam a gritar de empolgação. Após alguns segundos, passam a ouvir sinos de igreja e passos de carruagens vindos de baixo. Em seguida, ocorre um flashback em que ela conversa com sua irmã Antônia, convidando-a para uma festa. Na festa, Amélia conhece James. Ele diz que é astrônomo e meteorologista e que precisava estar no ar pedindo a ajuda dela. Quando ela pergunta se ele tem um balão, ele responde que ainda não. Quando sua irmã se aproxima com um homem para apresentá-lo, Amélia pede a James para dançar e os dois dançam. James a convence a ser a piloto do balão. No dia seguinte, Amélia está verificando a construção do balão quando sua irmã chega e discute com ela por causa do voo. De volta ao balão, Amélia vê o machucado na cabeça de James e limpa o ferimento. Eles veem borboletas, e Amélia conta um pouco sobre seu marido para James. Amélia tem outro flashback ao ver no jornal a notícia do acidente fatal de seu marido em um voo de balão. Depois disso, James treina para o voo. Quando Amélia se aproxima e diz que mudou de ideia, James fica horrorizado, pois o dinheiro já havia sido gasto. Mesmo assim,
Ela permanece irredutível e vai embora. Mais tarde, James conversa com seu pai, que sofre de demência. Quando ele ia sair do quarto, seu pai lhe entrega um binóculo e diz que é para a viagem de balão. Desesperado, James procura o Sr. Green pedindo para acompanhá-lo em um voo, mas ele se recusa, zombando da ideia. De volta ao balão, James verifica o termômetro, e Amélia diz que a temperatura está a menos 6 graus e que eles estão a mais de 7.000 metros de altitude. James pega outra pomba, coloca uma nova mensagem e a solta. Ao olhar o medidor de altitude, ele mal consegue enxergar, mas percebe que chegaram a 7.900 metros. Amélia diz para James vestir roupas adequadas para o frio. Ele responde que não trouxe, iniciando uma discussão. Amélia insiste que precisam descer. James tenta convencê-la, mas não consegue. Amélia tenta fazer o balão descer e James tenta impedi-la. Após conversarem, James consegue convencê-la, e Amélia solta mais um saco de areia, fazendo o balão subir ainda mais. Em outro flashback, John vai à casa de Amélia e lhe entrega um livro com os estudos de James sobre flocos de neve, mostrando o quanto o voo significava para ele. Depois disso, Amélia vai ao túmulo de Pierre para refletir. Quando começa a nevar, como James havia previsto, ela decide ir com ele. No balão, James pergunta a altura, e Amélia responde: 8.000 metros com temperatura de menos 15 graus Celsius. James escreve uma mensagem em um papel e, ao abrir a caixa, encontra o último pombo congelado e morto. Ele joga alguns equipamentos para fora do balão, enquanto Amélia tenta impedi-lo. James começa a sangrar pelo nariz devido à falta de oxigênio. Amélia diz que se eles não descerem rapidamente, eles vão morrer. James menciona o marido dela, Pierre, sugerindo que ele arriscou a vida de Amélia em busca de fama e acaba levando um tapa. Amélia o corrige, dizendo que era ela quem era ambiciosa e que seu marido tentou impedi-la. Quando não pôde corrigir o erro, ele se sacrificou para que ela pudesse viver. Ela relembra como Pierre se sacrificou para salvá-la durante um voo de balão. Isso faz James cair em si e ele concorda em descer. Amélia puxa a corda para liberar o gás, mas descobre que a válvula no topo do balão está congelada. Ela pede para James continuar se mexendo para evitar a hipóxia e diz que vai subir até o topo para abri-la. Amélia começa a subir pelo balão, mesmo com a mão machucada. Ao tentar alcançar outra corda, ela escorrega e fica presa pelas pernas, tendo outra lembrança de seu marido. Ela consegue segurar e continua subindo, enquanto o balão sobe cada vez mais. Amélia amarra uma corda na cintura e consegue chegar ao topo do balão. Ao tentar abrir a válvula, percebe que ela está muito congelada. De pé, ela consegue forçar a abertura e prende a bota na válvula, mas acaba desmaiando. O balão começa a descer e, de repente, Amélia escorrega e cai. No chão, Antônia está muito preocupada, enquanto os outros cientistas não conseguem vê-los pelo telescópio. No balão, Amélia se encontra de cabeça para baixo, salva pela corda amarrada anteriormente em sua cintura. Ao acordar, grita por James, mas ele não a ouve. Ela começa a se balançar, consegue alcançar o cesto, segura-se e, com muita luta, entra novamente. Ela vê James inconsciente, tenta acordá-lo e, de repente, ele desperta, fazendo Amélia chorar. James recupera a consciência, vê as feridas na mão de Amélia, pega uma lata de conhaque e despeja sobre elas. Em seguida, agradece a Amélia por tudo o que ela fez por ele. À medida que continuam descendo, a neve começa a cair ao redor deles, e percebem que o balão está colapsando devido à perda excessiva de gás. Eles jogam tudo o que podem para fora, mas não é suficiente. James tem a ideia de subir acima do cesto e começa a cortar as cordas que o sustentam, soltando-o. Mesmo assim, continuam caindo rapidamente. Amélia se prepara para se sacrificar para salvar James, mas ele a convence de que podem usar o balão como um paraquedas, fazendo com que a queda desacelere. Ao se aproximarem do solo, eles batem nas árvores. James cai para fora, enquanto Amélia continua presa às cordas e é arrastada pelo balão. Amélia acorda após ficar um tempo inconsciente, grita por James e vai ao seu encontro. Ambos estão feridos, mas eufóricos por terem sobrevivido. Na casa de James, seu pai aparece lendo o jornal sobre o sucesso do filho, sentindo muito orgulho dele. James faz outro discurso na Royal Society sobre seu campo de estudo, sendo aplaudido por todos os cientistas. O filme termina com James e Amélia realizando outro voo de balão juntos. Se gostou, deixa um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!